a função dos pais, o papel dos pais, não é ser legal, é ser leal. Uau! Né? É ser leal às regras, às leis, né? Aos seus valores, aos seus princípios, à saúde, aquilo que é saudável, ensinar a seus que agora, filhos. olha só isso que você falou. O papel dos pais não é ser legal, é ser leal. Isso é muito forte, isso é muito profundo, é muito importante. Sim. Tem uma questão meio narcisista dos pais hoje, né? Eles querem ser legais, eles querem topar tudo. Não quero frustrar meu filho, tem que frustrar. É a partir da frustração que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai criar dentro dele condições criativas de enfrentar uma crise. Né? Assim, a crise, a chateação, a tristeza, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão e crescimento. E é dentro de mim, senão eu fico heterônomo. Eu fico esperando o mundo me acalmar. A mãe e o pai. Trazer uma solução para a minha angústia. Eu estou entediado, então o tédio faz parte da vida. Né? Não sei o que eu faço, então. Eu também não. Você tem que achar dentro de você uma saída e um lugar para isso. Eu não posso ficar o tempo todo dando essas respostas. Nossa, que porque interessante. Isso lá na frente... A Gabi, uma das minhas filhas, né? A Gabi às vezes fala, mamãe, tô no tédio. Tô no tédio, ela tem essa frase. Tédio faz parte da vida. E eu fico sem saber o que falar. Eu não dou muita solução, mas é verdade. Eu vou agora começar a falar isso. Uhum. É verdade. Sim, porque aí ela vai criando dentro dela uma condição para lidar com essa situação quando chega nela. Agora, se eu tô sempre fornecendo para o outro algo que dá alívio, que dá tranquilidade, que dá paz, que tira ele daquele desconforto, quando eu não tiver mais nenhum adulto ao meu redor, vou procurar o quê? O álcool. As drogas, o celular. O prazer imediato. Eu não sei lidar. Porque eu preciso criar essa autonomia. Para eu buscar dentro de mim essas soluções, né? Para esses desconfortos que são inerentes ao nosso processo vivente. Não tem como a gente viver uma vida sem ficar triste. Sem uma hora ou outra ser desagradado. Né? Faz parte da vida. Por mais que eu escolha um caminho melhor possível, ainda nesse caminho vão haver pedras. Né? Ainda nesse caminho eu vou fracassar, eu vou errar, né? Mas assim, o efeito disso, como é que eu vou lidar com isso quando isso me acontecer? Ivan, você tem uma experiência clínica muito grande, assim, né? Eu te acompanho profissionalmente há muitos anos, apesar de ser sua amiga, para além da nossa amizade. Tenho profunda admiração e muitos pacientes meus fazem terapia com você, sorte a deles. Pena que eu não posso porque sou sua amiga. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que nós, pais, hoje, temos uma necessidade ou uma tendência tão grande de sermos tão legais? Já que você falou que a gente não tem que ser legal, tem que ser leal, né? Achei muito legal o que você falou. Mas assim, por que a gente tem que ser tão legal hoje? Porque a sensação que eu tenho hoje é que a mãe também trabalhando fora, ela tem menos tempo, então tem uma questão de culpa aí, né? Na nossa época, minha mãe, por exemplo, ela abriu mão de tudo para cuidar da gente. Então, assim, a culpa, acho que de outras gerações lá atrás, era menor, né? Dessas mães, principalmente, né? Então, acho que tem muito essa coisa assim, já tenho tão pouco tempo. Eu ouvi o Sérgio falar isso para mim. Né, meu marido, ele falava, mas eu tenho tão pouco tempo, agora eu vou ficar brigando, eu vou ficar falando não, Então, mas tem que falar não, porque isso vai proteger os nossos filhos lá na frente. E o sim a todo custo, né, eu deixar os meus filhos sob o comando deles mesmos. E despreparados, Desprepara, né? Desprotege, porque o mundo não vai ser sempre nós, né? Eu falo que a vida, ela não está aí para nos agradar. Né? A vida é trabalhosa, a vida é dura. Se eu quero ter um equilíbrio, seja emocional, seja financeiro, eu preciso trabalhar duro para isso acontecer. Né? Isso é o efeito final, mas eu preciso... Como que eu vou lidar com todas as situações? Então, sim, é duro ver nossos filhos frustrados, é duro dizer não, é duro. Não é fácil, mas a gente está fazendo... A gente está ensinando o que é a vida. É essa leitura que os pais precisam ter. E não, eu quero ser legal, tá? Você vai ser legal, mas seu filho, ele vai ficar dependendo sempre de você ou de alguma coisa para ele se sentir bem. E ele precisa criar uma estrutura interna, acessar os próprios recursos emocionais dele para saber lidar com as adversidades da vida. E cada vez mais elas vão surgir. E aí, assim, eu sou capaz.
Ah, é outro desafio, mas eu fiz lá atrás, eu tenho a sensação de capacidade, de suficiência, o suficiente para saber que isso é difícil, mas eu vou conseguir. Né? Agora, se eu crio filhos frágeis, você não dá conta, deixa que a mamãe dá, deixa que a mamãe faz. Ai, tá bom, filhinho. Então, assim, isso cria filhos frágeis, fracos, né? Ingratos, né? Pouco empático. Eu não sei aonde termina a minha condição e começa do outro. Por que o outro tem que sempre me dar as respostas para tudo? Né? Que nem a Gabi vira para você e fala, mamãe, eu tô entediada. Tô no tédio, ela fala, tô no tédio. Filho, o tédio faz parte da vida. A mamãe pode até sugerir o que eu faço quando eu tô entediada. Ah, bacana, né? legal. Você pode até usar das suas experiências, mas ela precisa criar a condição dela. Tá. Isso. É, né? porque quando ela vem com isso pra mim, ela vem, né, acho que, mamãe, o que eu faço? Mas pais vazios, pais que também não têm isso, eles conseguem entender que eles também não conseguem ajudar? Sim. Então, por isso que eu falo, assim, mais importante do que os filhos, às vezes, estarem no processo de terapia, esses pais também. Né? Porque os filhos é muito esse reflexo, os filhos são muito esse reflexo, né, desses pais.